Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi. Nós vamos para mais uma videoaula de Ecologia e Estatística. Hoje entrando já na unidade 3, falando de métodos quantitativos aplicados à ecologia de comunidades. Bora lá? Então, hoje a gente vai fazer uma breve introdução à unidade 3, tratando de estatística aplicada à ecologia de comunidades. Aí a gente vai discutir representações gráficas para dados provenientes de coletas de campo de ecologia de comunidades, usando os gráficos de Whittaker e Preston. Vamos falar das distribuições de espécie e abundância. Na verdade, o gráfico de Preston a gente vai falar aqui dentro das distribuições de espécie e abundância. E a gente encerra, então, essa videoaula falando da curva do coletor, relação espécie-área e rarefação, com foco aí na curva do coletor. Então, para a gente ficar na mesma página, a noção, a definição de comunidade que eu vou usar aqui, ela se assemelha mais com a ideia de assembleia do que de comunidade realmente. O que eu vou pensar como comunidade aqui vai ser um conjunto de populações biológicas de espécies afins vivendo em uma área bem definida. Essas espécies afins, elas podem estar relacionadas ou taxonomicamente ou funcionalmente. Aí vai depender de qual é o problema. Não há esse tipo a gente não vai ter esse tipo de restrição. Tanto faz se a relação é taxonômica ou funcional. Então, na unidade 3, a gente vai trabalhar com distribuições de espécie e abundância, curva do coletor, relação espécie-área. Vamos também falar de estimação e comparação de riqueza de espécies. Aqui nesse tema aqui de comparação de riqueza de espécies, a gente vai assumir uma abordagem similar àquela que a gente fez para as abundâncias populacionais. Lá nas abundâncias a gente tratou do modelo linear clássico e aqui a gente vai falar do modelo linear generalizado. Depois que a gente encerrar essa parte, a gente vai para índices de diversidade. Vamos falar da estimação dos índices de diversidade, perfis de diversidade e como fazer modelagem estatística para índices de diversidade, usando aí tanto os modelos lineares clássicos quanto os modelos lineares generalizados e, claro, outras técnicas estatísticas poderiam ser utilizadas. Então, hoje, nessa videoaula, distribuições de espécie e abundância e curva do coletor. Então, vamos primeiro ter uma visualização do que é um conjunto de dados para um estudo quantitativo em ecologia de comunidades. Então, a gente vai ter basicamente uma lista de espécies, das espécies observadas via uma amostragem, e as respectivas abundâncias de cada uma dessas espécies. Essa abundância pode ser em número de indivíduos, em biomassa ou em densidade. Em geral, eu vou priorizar dados que trabalham com número de indivíduos como a medida de abundância. Mas as técnicas as técnicas que a gente vai usar aqui poderiam ser usadas para qualquer medida de abundância. Essa lista de espécies, ela geralmente está organizada por amostragem ou por réplica. Aí dependendo se a gente está fazendo uma amostragem pura, se a gente está fazendo um experimento ou um semi-experimento em ecologia. Em ecologia é muito mais comum o uso de semi-experimentos. Mesmo que a gente não tenha essa estrutura, algumas análises são possíveis, mas as análises vão ser mais ricas e mais confiáveis se a gente tiver de fato essa estrutura de dados, ou seja, a lista de espécie, as suas respectivas abundâncias separadas de acordo com as unidades amostrais. Às vezes a gente também tem associada a essa matriz de dados de abundâncias por espécie e unidades amostrais, a gente tem medições de variáveis ambientais ou variáveis identificadoras de algum tipo de estrutura. É possível também levar em consideração essas coisas
essas variáveis ambientais, essas variáveis identificadoras, estratificadoras na hora da análise estatística. Na aula de hoje, o que a gente vai precisar, a gente não vai utilizar essa ideia de variáveis extras, tá? A gente vai simplesmente trabalhar com um conjunto de dados com essa cara aqui, né? Então a gente vai ter nas colunas as espécies observadas, então a gente vai ter sempre S espécies observadas. Então na primeira unidade amostral a gente tem o número de indivíduos da espécie 1, na unidade amostral 1 a gente tem o número de indivíduos da espécie 1, na unidade amostral 1 o número de indivíduos da espécie 2, o N12 até o N1S. Então o primeiro índice da abundância indicando aqui qual que é a unidade amostral, o segundo índice identificando a qual espécie ele pertence. E a gente vai ter aí Q unidades amostrais, né? Q unidades amostrais. Então o que a gente tem, a nossa matriz de dados é uma matriz de Q linhas por S colunas. Q número de unidades amostrais, S número de espécies observadas. Claro que vai estar cheio de zero aqui dentro, né? Porque nem toda espécie é observada em todas as unidades amostrais. Aqui na última, o nosso conjunto de dados normalmente para aí, né? Ele é Q por S. A gente pode fazer o somatório das colunas, né? Então a gente vai ter a abundância total em cada unidade amostral, ou a gente pode somar as linhas e ter a abundância total de cada uma das espécies, né? Então aqui a gente tem a abundância total por unidade amostral nas linhas aqui, independentemente de espécie, e na soma das colunas a gente tem a abundância total de cada espécie independentemente de unidade amostral. A gente vai trabalhar com algumas suposições, né? Primeiro, que os indivíduos amostrados eles podem ser considerados independentes. O que eu estou supondo aqui, né? Eu estou supondo uma distribuição espacial aleatória. Lá na estatística, isso daí pode ser entendido, como a gente está pensando em número de indivíduos, como um processo pontual Poisson, né? Então a gente está falando que os indivíduos estão distribuídos aleatoriamente no espaço, isso para todas as espécies. Segundo, o estudo é transversal, então a gente vai supor que as comunidades são fechadas ao longo da duração do estudo. Quer dizer, não tem migração, não tem emigração. Com um conjunto de dados desse em mãos, algumas questões são imediatas, né? Quais são as espécies dominantes? Aquelas que têm a maior abundância no meu conjunto de dados. Como as abundâncias estão distribuídas entre essas S espécies observadas? E quais as implicações que a gente tira dessa distribuição das abundâncias ao longo das espécies? Se Szinho é o número observado de espécies, será que eu consigo estimar a riqueza dessa comunidade? O valor verdadeiro do número de espécies da comunidade, que eu chamei de S estrela? Como o número de espécies observadas aumenta em relação ao esforço amostral, ao número de unidades amostrais? Poderia usar também como que o número de espécies aumenta em relação à área amostrada, por exemplo, né? Inicialmente a gente vai buscar responder os pontos 1 e 2 e depois a gente vai abordar os pontos 3 e 4. Para responder os pontos 1 e 2 primeiro, né, que é o que a gente vai estar preocupado primeiro, a gente precisa entender as três componentes básicas de qualquer comunidade biológica: riqueza, abundância total e equidade.
Então, a gente tem esses três eixos para imaginar uma comunidade, né? Então, S estrela, que é a riqueza de espécies, N estrela, que é a abundância total, e E estrela, que é a equidade. Equidade reflete uma distribuição, reflete a distribuição das espécies, das abundâncias nessas espécies. Quanto mais iguais as abundâncias são entre diferentes espécies, então a gente tem maior equidade, né? A gente pode entender também que isso daí está associado à variabilidade, né? Então, uma comunidade, ela pode ter tem 27 combinações aqui, né, para uma comunidade. A gente pode pensar no eixo, esse aqui, no eixo S estrela, uma comunidade pode ser pode ser pobre, tem poucas espécies. Uma comunidade intermediária, ela pode ter muitas espécies. Com relação à abundância, a comunidade pode ter, independentemente do número de espécies, pode ter poucos indivíduos, um número intermediário de indivíduos, ou pode ter muitos indivíduos. E com relação à equidade, a dominância pode ser alta, a dominância pode ser intermediária, ou a dominância pode ser baixa. Ou seja, a gente tem a dominância também associada à raridade de espécies, né? Quer dizer, a raridade de espécies pode ser, a gente tenha muitas espécies raras, a gente tenha um número intermediário de espécies raras, ou a gente tem poucas espécies raras, né? Que significa aí uma baixa dominância. Então, a equidade lida essencialmente com o balanço entre raridade e dominância. Uma comunidade biológica que vai ser entendida como diversa, né, é aquela que aumenta no eixo, nos três eixos, né? Então, quanto maior a equidade, quanto maior a riqueza e quanto maior a abundância total, mais diversa é uma comunidade. Aí, sem nem entrar na questão de diversidade genética, tá? Deixando a questão de diversidade genética de lado um pouco. Uma forma que a gente tem para visualizar os dados de um levantamento em uma comunidade, com aquela estrutura que eu apresentei para vocês, é utilizar o gráfico de Whittaker. Como todo o primeiro passo em uma análise estatística é realizar uma descrição, né, o gráfico de Whittaker é uma forma conveniente para a gente visualizar dois daqueles eixos da diversidade, a riqueza de espécies e a equidade. Então, a ideia do gráfico de Whittaker é a gente ordenar as abundâncias totais de cada espécie, independentemente da unidade amostral, da maior para a menor. Ou seja, a gente vai pegar aquela última linha da tabela lá, né, a soma das abundâncias de cada espécie, independentemente de unidade amostral. A gente vai ordenar essas abundâncias da maior para a menor. Então, o que a gente faz inicialmente? A gente faz N parênteses 1, N parênteses 2, até N parênteses S. O parênteses aqui indica que a espécie que estiver ocupando essa posição é a que tem a maior abundância na amostra. E a que tiver o índice S, né, que é o número de espécies observado, é a espécie mais rara que a gente tiver na amostra. A partir da determinação desses postos, né, também chamados de ranks, a gente calcula o logaritmo da base 10 das abundâncias relativas. O que é isso? A gente calcula um PI chapéu, parênteses I chapéu, né, que é a abundância relativa da iésima espécie ordenada sobre o número de indivíduos total observados. E então a gente toma o logaritmo de base 10 do PI chapéu. Fazendo isso, a gente consegue construir o gráfico de Whittaker. Eu criei a funçãozinha para vocês, plot.wit, que vai ser útil para a gente obter esse gráfico de Whittaker no R. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de um gráfico de Whittaker para uma comunidade que tem 50 espécies. Então, são 3 comunidades, na verdade, né?
a bolinha, o triângulo e o quadradinho. São 3 comunidades de mesmo S estrela. E a questão das abundâncias, ela desaparece porque no eixo Y do gráfico a gente tem a abundância relativa. Então, a gente está só considerando o eixo S estrela, nesse caso é 50 para as 3 comunidades, mas o eixo E estrela varia. Por quê? Você pode ver aqui que na comunidade que está em bolinha, a abundância relativa dos postos decai mais devagar, né? Mais suavemente, enquanto a que está em quadradinho aqui decresce rápido. O que significa que a dominância na comunidade está representada por quadradinhos em vermelho aqui, é mais acentuada, enquanto que a dominância na comunidade que tem que está representada pelas bolinhas em azul aqui, ela é menos menos evidente. O que significa que, se a gente fosse comparar essas 3 comunidades, certamente a comunidade que está representada por bolinha em azul seria mais diversa do que as outras duas, do que o triângulo em verde, do que o quadradinho vermelho aqui, né? E isso daí acontece por conta do fato de que nas 3 comunidades aqui, S estrela é 50. É claro que a gente não tem acesso ao S estrela, o que a gente tem acesso é ao S, que é o número observado de espécies. Nesse caso, como eu criei essas comunidades, eu sei qual que é o valor de S estrela, né? De toda forma, esse gráfico de Whittaker permite com que a gente tire conclusões iniciais sobre a distribuição de espécie-abundância, que permite que a gente tire conclusões iniciais sobre como as abundâncias estão distribuídas nas espécies observadas. Falando em distribuições de espécie-abundância, o gráfico de Whittaker, como eu já tinha falado para você, não é um procedimento estatístico inferencial. Só que dependendo dos padrões que emergem no gráfico de Whittaker, alguns modelos candidato para a distribuição de espécie-abundância se tornam mais aparentes, né? E de repente a gente pode começar a investigar quais são os possíveis modelos de espécie-abundância para um conjunto de dados em particular, baseado naquele padrão observado no gráfico de Whittaker. Então, tem muitos modelos de espécie-abundância diferentes, né? Tem os modelos clássicos, os modelos neutros, os modelos de partição de nicho. A gente nesse curso vai falar só dos modelos clássicos, mas eu deixei uma leitura complementar que aborda os principais modelos clássicos, neutros e de partição de nicho. Então, a gente vai abordar entre os modelos de espécie-abundância clássicos, né, o geométrico, o logarítmico, o log normal e o modelo do bastão quebrado, o modelo do broken stick. Provavelmente, se você já é da área de ecologia, você já deve ter ouvido falar desses modelos de espécie-abundância. Em particular, se você trabalha com ecologia de comunidades, não é verdade? Então, cada um desses modelos vai descrever um tipo de comunidade quanto ao tamanho. Tamanho, eu aqui incluo os 2 eixos, né, o S estrela e o N estrela, e a dominância, que é do eixo E estrela, da equidade, né? A gente tem que ter sempre em mente que é possível que um conjunto de dados em particular, ele se ajuste a nenhum desses modelos, ou melhor, que nenhum desses modelos se ajuste ao seu conjunto de dados, que um desses modelos se ajuste bem ao seu conjunto de dados, ou que mais de um desses modelos se ajuste ao seu conjunto de dados. E aí, se a gente estiver no último caso, a gente pode proceder com técnicas estatísticas para a seleção de modelos. De toda forma, os modelos de espécie-abundância, todos eles podem ser úteis para realizar comparação e para descrever padrões, mas eles não revelam os processos bioecológicos que geraram esses padrões. Isso daí eu venho falando desde a unidade 2,
porque é muito comum as pessoas esperarem que a análise estatística revele todos os processos que geram um padrão observado. E isso não é verdade. Aliás, isso daí não é verdade em ecologia e não é verdade na maior parte das áreas do conhecimento. A estatística é uma ferramenta útil para descrever padrões e realizar comparações. Os processos que geram essas coisas são discutidas, são exploradas pelos cientistas das áreas de aplicação da estatística, né? Então, por mais que a gente faça uma análise estatística perfeita para um conjunto de dados, a discussão é indispensável. O que gera aquele padrão ou aquele resultado é o que tem que ser discutido dentro da comunidade de cientistas daquela área e, no seu caso, na sua tese, na sua dissertação, por você, pelo seu orientador, pela sua equipe, né? Então vamos ver primeiro o modelo geométrico. Sejam então P1, P2, PS as abundâncias relativas verdadeiras, ordenadas da maior para a menor. Então eu poderia até colocar PS mais 1, PS mais 2, até PS estrela. Eu não coloquei o PS estrela porque eu estou imaginando que eu estou desprezando as espécies não observadas, só pensando na abundância relativa verdadeira das S espécies observadas, né? Porque são aí dois eixos separados. Então aqui a gente tem as abundâncias relativas verdadeiras ordenadas da maior para a menor. No modelo geométrico, a frequência relativa esperada da iésima espécie mais abundante, né, é dada por essa fórmula aqui, né? Então, PI, a abundância relativa, é dada por essa expressão aqui, em que K é o coeficiente da série geométrica, que precisa ser estimado, que inicialmente vai ser desconhecido para a gente, né? Que fornece a razão entre a abundância da iésima e da iésima mais 1 espécie. E essa estrela é o total de espécies da comunidade. É claro que a gente não tem acesso a essa estrela, de forma que a gente, para usar o modelo geométrico, a gente vai usar de fato o PI chapéu, né, no lugar do PI e colocar no lugar de essa estrela o número de espécies observadas e a gente vai estimar o parâmetro K da série geométrica. Então, no nosso encontro síncrono, a gente vai resolver esse exemplo 1. Se você quiser já explorar esse exemplo 1, os dados dele estão disponíveis nesse arquivo ez1.txt e trata de um levantamento florístico utilizando a amostragem por parcelas, em que 9 parcelas foram selecionadas ao acaso em uma malha de possíveis parcelas, tá? Então, esse conjunto de dados é um conjunto de dados que tem 9 linhas, cada linha referente a cada uma das parcelas, e eu não me lembro exatamente quantas colunas ele tem. Ele vai ter aí S colunas, cada coluna representando uma espécie observada. Então, nesse problema, a gente vai obter o gráfico de Whittaker, o ajuste da série geométrica e as abundâncias esperadas de acordo com o modelo ajustado. Isso daqui, o que quer dizer, né, esse último ponto? Uma coisa é o que a gente observa. A outra coisa é o que o modelo, o que é esperado se aquele modelo se ajustar bem aos dados, né? Ou esperado pelo ajuste do modelo. Se houver uma grande discrepância entre o observado e o esperado, é um indicativo de que aquele modelo não está bem ajustado. E a gente, claro, consegue quantificar essa discrepância para saber e realizar um teste de hipótese para saber se aquele ajuste é ou não é adequado. Um outro modelo é o modelo logarítmico proposto pelo Fisher, né?
também conhecido como série logarítmica ou log série. E o modelo do Fisher estabelece uma relação entre o número de indivíduos observados e o número de espécies observadas, né? Então, o modelo do Fisher tem essas duas quantidades, o S e o N, que são quantidades conhecidas depois que a gente faz o levantamento. E tem o alfa, né, que é entendido por muitos como um índice de diversidade, que ele tem essa propriedade de ser maior do que zero e que permite a comparação de comunidades diferentes. Se eu tiver duas comunidades, dois levantamentos em duas comunidades separadas, e ambos os conjuntos de dados se ajustam bem, se o modelo logarítmico se ajustar bem aos dois conjuntos de dados, eu consigo comparar os alfas de cada um desses modelos ajustados para tirar conclusões a respeito da diversidade dessas comunidades. Então, segundo esse modelo, a gente consegue demonstrar que a frequência esperada das espécies na comunidade são dadas por FR, né? Então, a frequência o número de espécies, ou melhor dizendo, a frequência relativa de espécies que contém R indivíduos vai ser dada por essa expressão, alfa x elevado a R sobre R, em que esse x aqui é dada pelo número de indivíduos sobre alfa mais o número de indivíduos. Então, a gente também vai utilizar desse modelo aí. O que acontece na série logarítmica é que à medida que a gente aumentar o esforço, seja ele em número de unidades amostrais, em área total amostrada, em armadilhas hora, né? Segundo o modelo logarítmico, toda vez que a gente aumenta o número de indivíduos amostrados, novas espécies sempre serão descobertas. O que isso significa? Que mesmo que eu amostrar infinitos indivíduos, significa que eu vou amostrar infinitas espécies. Então, o modelo logarítmico não permite estimar o número total de espécies numa comunidade, mesmo que essa comunidade seja fechada, né? Porque o número de espécies observadas aumenta quase linearmente, sem um ponto de parada, com o logaritmo do número de indivíduos observados. Por outro lado, né, como eu tinha dito, o parâmetro alfa da série logarítmica permite a comparação de comunidades distintas quanto à sua diversidade, desde que, claro, a série logarítmica se ajuste bem a ambos os conjuntos de dados. Ambos, né, poderiam ser todos os conjuntos de dados se a gente tiver vários levantamentos em várias comunidades diferentes. Então, para fazer essa comparação, a gente pode fazer testes de hipótese e construir intervalos de confiança, né? E para fazer isso, para tanto fazer testes de hipótese quanto para construir intervalo de confiança, a gente vai precisar de uma estimativa da variância de alfa chapéu, do alfa estimado. O que eu fiz foi, eu forneci para vocês uma função para ajustar a série logarítmica, e a gente vai usar essa função que fornece também para a gente uma estimativa da variância do alfa chapéu para a gente justamente fazer a construção de intervalos de confiança e testes de hipótese. Então a gente tem aqui um outro exemplo que a gente vai lidar no nosso encontro síncrono, que é um conjunto de dados de um levantamento de coleóptera que tem o número de indivíduos observados em cada uma de 15 armadilhas de colas, as stick traps, né? Então, nesse arquivo de dados, no ez2.txt, a gente vai obter também o gráfico de Whittaker, o ajuste da série logarítmica e as abundâncias esperadas de acordo com o modelo ajustado, bem como, acabei que eu não deixei aqui, né? Bem como uma estimativa intervalar para alfa, né?
que é o parâmetro da série logarítmica. A distribuição log normal é um outro modelo de espécie abundância que foi utilizado pelo Preston lá em 1948, né? A primeira vez que foi utilizado, na verdade, a distribuição log normal como um modelo de espécie abundância. Mas a distribuição log normal é contínua, né? Então, de repente, ela seja mais adequada para tratar de abundâncias que são medidas também de forma contínua, né? Por exemplo, em biomassa. Mas existe uma versão discretizada da distribuição log normal, que é a distribuição Poisson log normal. Tinha um problema, eu acredito que ela foi primeiramente abordada pelo Balmer. Eu não estou me lembrando aqui qual que foi o ano, né? Mas ela tinha num artigo bastante antigo já. E ele mostrava a dificuldade de se trabalhar com a distribuição Poisson log normal, porque ela não tem forma fechada e requer métodos numéricos ou computacionais para calcular as probabilidades ou outras quantidades de interesse lá na distribuição Poisson log normal. Atualmente a gente consegue ajustar essa distribuição pela função fitpoilog lá no pacote SEDS. Esse pacote aqui a gente vai usar bastante. E eu achei um pacote muito intuitivo para se usar na análise de modelos de espécie abundância. Inclusive, né, é isso que quer dizer SEDS, né? Species Abundance Distributions, né? É por isso que a gente vai usar bastante esse pacote nas nossas aulas síncronas, né? A gente vai aqui nessa parte teórica da nossa aula focar no ajuste da distribuição log normal de acordo com o que o Preston fez. Então, a primeira coisa, né, é o gráfico de Preston, né, que é o gráfico que deu origem à percepção da possibilidade de se ajustar a distribuição log normal para a distribuição de espécie abundância, né? Ele percebeu que tinha muitas espécies com poucos indivíduos, né, ou seja, existia alta dominância, algumas com um número intermediário e poucas espécies com um número exageradamente alto de indivíduos. É isso que eu estou te falando da dominância. E ele pensou em organizar essas abundâncias das espécies no que ele chamou de oitavas e construir tipo um histograma com esses resultados, né? O que são as oitavas, né? Elas representariam a frequência de espécies com o dobro do número de indivíduos da oitava anterior. O que isso quer dizer? Então, ele organizava as oitavas, a oitava 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. E essas oitavas tinham o limite inferior de 0 a 1 indivíduos, de 1 a 2 indivíduos, de 2 a 4 indivíduos, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32. Então a gente consegue observar aqui, pelo limite superior de cada oitava, né, que cada passo aqui a gente dobra o número de indivíduos, né? Então a ideia era contar o número de espécies que se encaixavam em cada uma das oitavas. Então, por exemplo, S1 é o número de espécies que tem na sua amostra entre 1 e 2 indivíduos. S2 é o número de espécies que estão representadas na amostra de 2 a 4 indivíduos. S3 de 4 a 8 e assim sucessivamente. E aqui a gente também tem os pontos médios das oitavas, né? Simplesmente o limite inferior mais o limite superior sobre 2. A gente consegue perceber que o limite superior da jésima oitava, né, uma oitava aí qualquer, é dado por 2 elevado a j, né? Então, quando uma espécie era representada exatamente por 2 elevado a j indivíduos, né, o Preston dividiu essa espécie, né, na oitava com 2 elevado a j e na oitava com 2 elevado a j mais 1 espécies, né? Então, a gente tem que perceber que na oitava 0, né, ela sempre vai ter
0 indivíduos. Veja só aqui, né? A oitava 0 sempre tem 0, ou melhor dizendo, falei indivíduos, mas são espécies, né? A oitava 0 sempre tem 0 espécies, porque é impossível para a gente observar, pensando no ponto de vista de contagem de indivíduos, uma espécie representada por menos de um indivíduo, né? O que acontece é que a única coisa que acontece é que ela vai ter parte das espécies representadas por um indivíduo. Então, ao completar a tabela das oitavas e construir o gráfico, que é um histograma com a coluna S no eixo Y e as oitavas no eixo X, isso vai ter uma distribuição similar a uma distribuição normal, mas faltando uma parte à esquerda. Por que faltando a parte à esquerda? Porque na distribuição normal a gente pode ter números negativos. E claro, como a gente está contando coisas aqui, não tem como a gente observar números negativos de espécies, né? Ou números negativos de indivíduos. Então, à medida em que o esforço aumentasse, mais e mais espécies seriam descobertas e ia faltar cada vez menos para completar a curva normal, porque haveria um deslocamento das frequências à direita. Vamos dar uma olhada como que é o funcionamento do pensamento do Preston. Então a ideia era construir um gráfico tipo um histograma, com no eixo Y o número de espécies pertencentes a cada uma das oitavas. Oitava 0, oitava 1 e assim sucessivamente, né? Isso aqui, o eixo, a linha do eixo Y, o Preston chamou de linha do véu, porque existiam, em teoria, né, uma quantidade de espécies aqui não observadas, né? Então a ideia era levantar o véu, né? Descobrir as espécies nesse sentido. Então isso daqui, o que estava à esquerda da linha do véu, eram espécies que não tinham sido ainda descobertas, não tinham ainda sido observadas, né? E à medida em que a gente aumentasse o esforço amostral, haveria um deslocamento à direita das frequências das espécies, né? De forma que ia cada vez menos faltar para obter uma distribuição, uma curva parecida com a distribuição normal. Então, logo, o Preston percebeu do que ele tinha em mãos, né? Uma distribuição de espécie-abundância em escala logarítmica ia ter uma distribuição normal. Escala logarítmica por quê? Porque a gente está falando sempre de os limites superiores das oitavas é 2 elevado a j, né? Então, na oitava 0, o limite superior, escrevi inferior aqui. O limite superior seria 2 elevado a 0, que é 1, né? Para j igual a 1, o limite superior é 2 elevado a 1, que é 2, e assim sucessivamente. Então, se a gente passar o log na base 2, é o que a gente... essa foi a ideia do Preston, né? Porque daí cai a potência aqui e tudo mais. E ele percebeu que isso daí se tratava de quê? De um resultado bastante conhecido na estatística, né? Se W é uma variável aleatória com distribuição log normal, e eu calcular o logaritmo da variável aleatória W, chamada de y, então y vai ter distribuição normal. Então existe essa relação, né, entre a distribuição normal e a distribuição log normal. Apesar dele ter utilizado logaritmo na base 2 para construir as oitavas, qualquer logaritmo resolve esse problema desde que exista um pico à direita da linha do véu, né? Então, sempre que tiver um pico à direita da linha do véu, é o requisito básico para ajustar a distribuição log normal. O interessante de um bom ajuste para a distribuição, quando a distribuição log normal apresenta um bom ajuste, a vantagem dela é que a gente consegue estimar o número total de espécies da comunidade, né? O S estrela
chapéu, ou seja, a estimativa do número total da riqueza de espécies na comunidade, é S dividido por 1 menos P0. Né? E esse P0 aqui, ele é calculado da seguinte maneira. Né? É log de meio, que é o ponto médio da oitava zero, né? Menos o mi chapéu, que é o parâmetro mi da distribuição log normal, sobre sigma chapéu, que é o parâmetro sigma da distribuição log normal. Né? E o φ, esse φ aqui, né? Esse φ aqui é a função de distribuição acumulada de uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Né? Então, o φ, na verdade, né? Vamos falar, o φ de x é a integral de menos infinito até x de 1 sobre raiz de 2π vezes a exponencial de menos t quadrado dt. Isso aqui a gente obtém facilmente no R, né? No R, isso daqui é a função pnorm, né? Usando a pnorm de x, no caso a gente vai querer o pnorm dessa quantidade aqui, né? Do log de menos meio, log de meio menos mi chapéu sobre sigma chapéu, com média zero, min igual a zero e SD igual a 1, porque é a distribuição normal padrão. A gente vai fazer tudo isso daí no nosso encontro síncrono. Pagar essas coisas. Né? Então, nesse exemplo 3, a gente vai, além de ajustar a distribuição log normal, a gente vai estimar essa estrela também por meio daquela técnica que a gente acabou de ver. Então, a gente vai ter 3 conjuntos de dados para ajustar a distribuição log normal. Né? Um conjunto de diatomáceas, que está lá no livro da Pielu, que eu disponibilizei para vocês no arquivo diat.txt. As contagens das árvores em barro colorado, que está disponível lá no pacote SEDS, e nos dados originais que o Preston usou para mostrar a aplicação da distribuição log normal como um modelo de espécie abundância. Finalmente, o modelo do Broken Stick é o nosso último modelo clássico de espécie abundância que a gente vai abordar. Ele é de fato um modelo de partição de recursos, né? E a ideia do MacArthur foi pensar que esse recurso, que existe um recurso limitante, né? E que ele é como um bastão de comprimento unitário. E ele vai ser quebrado em S segmentos disjuntos. Ou seja, né? Ele tem aqui um bastão que vai ser quebrado em S partes que vão representar a frequência relativa de cada espécie. Então vai ter S menos 1 cortes. Né? Porque se a gente quiser quebrar uma barra de chocolate em 2, a gente faz um corte. Se a gente quer quebrar uma barra de chocolate em 3, a gente vai fazer 2 cortes. Se eu quero quebrar uma barra de chocolate em S partes, eu vou fazer S menos 1 cortes. Então, na ideia do MacArthur, selecionava-se aleatoriamente S menos 1 pontos, que é onde seriam quebrados, são os pontos de quebra do bastão, formando S segmentos. Se isso tivesse feito isso, né, cada comprimento, o comprimento de cada bastão, de cada segmento do bastão, ele é igual à frequência relativa de cada espécie. Né? Então, a abundância relativa esperada para a iésima espécie é simplesmente dada pela, né, o P parênteses I, né, vai ser 1 sobre S, que é o número de espécies observadas, vezes o somatório de K igual a I de 1 sobre K. Né? Então, o que está acontecendo aqui? O I funciona para a gente
como um indicador do ranking da espécie, né, do posto da espécie. Se I for 1, a gente está falando da abundância relativa da espécie mais comum na nossa amostra. Se a gente fizer I igual a 2, a gente está falando da segunda espécie mais comum. Até que a gente faça I igual a S, que daí a gente está falando da espécie mais rara, né? Uma das coisas chatas do modelo Broken Stick é que ele não tem nenhum parâmetro livre, né? Não tem nada para a gente estimar. Por quê? Só depende do número de espécies e da frequência relativa, né? Então não tem nada para ser estimado no Broken Stick e, portanto, não tem sentido fazer testes de hipótese. Para a gente finalizar aqui a questão dos modelos de espécie e abundância, eu volto a reafirmar que uma amostra em particular poderá ajustar um ou mais de um modelo de espécie e abundância, né? Geralmente a série logarítmica, né, do Fisher, ela é ajustada a dados de comunidades com alta dominância ou com a presença de muitas espécies raras. Por outro lado, no espectro oposto, a série geométrica normalmente representa comunidades que são mais equitativas, né? O modelo log normal pode ser ajustado às medidas contínuas de abundância, é mais flexível, é um modelo mais flexível com relação ao contraste de equidade entre os modelos de espécie e abundância, mas ele exige a presença de um pico à linha direita do véu. O que eu tinha falado do modelo de Broken Stick, que ele não tem parâmetros livres, né? Então a gente não tem que estimar nada no modelo de Broken Stick, apenas verificar se a comunidade é bem descrita por ele ou não. Por algum motivo, né, as comunidades clímax são geralmente associadas ao modelo log normal e que sempre que houver contagens a gente vai substituir pelo modelo Poisson log normal. E o modelo Broken Stick é associado a comunidades pequenas e composta por espécies taxonômicas ou funcionalmente relacionadas. Essa limitação aqui do Broken Stick não tem muito sentido teórico, mas é uma informação que continua sendo propagada na literatura em estatística geral. E a Pia Lu faz bastante críticas a essa dita limitação do Broken Stick. Ela entende que não há nenhuma razão para continuar associando o modelo Broken Stick a essas comunidades pequenas, né, e só compostas por espécies relacionadas. Uma coisa interessante de pensar a respeito do modelo Broken Stick é uma generalização dele, associada ao processo de Richelieu multinomial. É um modelo matematicamente inconveniente. Se a gente tiver tempo, eu vou explorar com vocês no encontro síncrono. Eu não consigo garantir que a gente vai ter tempo hábil para fazer isso daí. Mas o modelo Broken Stick é um caso particular do processo de Richelieu multinomial. Eu deixei até uma leitura complementar para vocês sobre esse assunto. E o modelo de Richelieu multinomial tem sim parâmetros a serem estimados. Isso daí permite com que a gente faça inferências mais interessantes, né? Entre os modelos de espécie e abundância clássicos, que foram os que a gente abordou aqui, só o log normal permite estimar o número de espécies da comunidade, o S estrela. Porém, se o interesse for de fato em estimar o número de espécies da comunidade, talvez a gente deva considerar outras técnicas, como a construção da curva do coletor, que é o que a gente vai ver no resto dessa aula. Bom, quando os modelos de espécie e abundância ou não são de interesse, não tem bom ajuste, ou se o interesse é estimar essa estrela e o modelo que apresentou bom ajuste não permite fazer isso, a gente pode usar uma outra técnica que é chamada a construção da curva do coletor, né? Ou simplesmente a curva do coletor. Às vezes a curva do coletor é chamada de curva de acumulação de espécies, né? Na sigla em inglês fica SAC. A gente precisa, antes de se dedicar a aprender as técnicas de construção da SAC, a gente precisa
diferenciar três técnicas que às vezes são confundidas, né? Primeiro, que é a relação de espécie área, que não é exatamente uma técnica, é uma ideia, né? De que à medida em que a gente aumenta a área de cobertura do nosso estudo, mais espécies serão descobertas e que esse número de espécies aumenta com o logaritmo da área, né? Na botânica, nos estudos de levantamento de comunidades de plantas, muitas vezes os termos de espécie área e coletor são confundidos e são usados como sinônimos, mas eu prefiro diferenciar essas duas técnicas, tá? A curva do coletor em si é um gráfico que a gente constrói entre o esforço acumulado, e esse esforço pode ser medido de diferentes maneiras, e o número acumulado de novas espécies encontradas, né? E, por fim, a técnica da rarefação é usada para comparar a riqueza de espécies para um determinado esforço padronizado ou de referência. Porque o que acontece? Às vezes levantamentos em lugares distintos usam metodologias diferentes, né? E você quer comparar a riqueza em comunidades distintas, você precisa de um tipo de padronização do esforço amostral utilizado. Então, que a rarefação serve para fazer justamente isso, né? A gente vai focar na questão da construção da curva do coletor, né? Pensando justamente em estimar essa estrela, que é o número de espécies da comunidade. Eu deixei esse artigo do Caldwell e Coddington, que faz essa distinção e que aborda melhor a distinção entre essas três técnicas que muitas vezes são confundidas, né? Ou são termos utilizados de forma indiscriminada, todos eles para, na verdade, querendo representar a curva de acumulação de espécies que a gente vai fazer. A ideia é simplesmente tomar o esforço acumulado pelo número acumulado de espécies descobertas, né? E construir uma curva desse tipo aqui. Na verdade, um conjunto de pontos, né? Então a gente tem o esforço acumulado em alguma unidade, pode ser em armadilhas hora, pode ser em número de indivíduos, pode ser em número de parcelas, né? E aqui a gente vai e no eixo Y a gente vai acumulando o número de novas espécies descobertas, né? É claro que se a gente tiver o esforço acumulado, se o esforço acumulado for medido em número de indivíduos, e se esses indivíduos tiverem sido selecionados aleatória e sequencialmente, então a nossa curva do coletor é única, só tem uma. O fato é que isso raramente é o caso, né? O que a gente geralmente tem é unidades amostrais que incluem mais de um indivíduo, né? E essas unidades amostrais não têm uma ordem sequencial, né? Não tem uma clareza de qual é a ordem que a gente deve incluir ou que a gente deve acumular essas unidades amostrais na construção da curva do coletor. Então, dependendo da ordem de entrada das unidades amostrais, a gente vai obter curvas do coletor que são ligeiramente diferentes umas das outras e vão, portanto, fornecer estimativas ligeiramente diferentes do número da riqueza de espécies, né? A gente pode contornar esse problema da ordem de entrada das unidades amostrais de duas maneiras. A gente pode aleatorizar um número grande de vezes, né, a ordem de entrada. Vamos falar que a gente vai aleatorizar Bzão vezes a ordem de entrada das unidades amostrais na construção da curva. E a gente pode tomar o número médio, né, de descobertas de novas espécies para cada uma das B aleatorizações, ou a gente pode simplesmente ficar com B curvas do coletor, né, com Bzão curvas do coletor.
independentemente se a gente optar pela estratégia 1 ou pela estratégia 2, a gente ainda tem um problema, porque a gente só vai ter conjuntos de pontos, né? A gente não vai ter curvas de fato. E a gente precisa estabelecer uma relação funcional, ou seja, obter uma função matemática que descreva a relação entre os pontos da curva. Geralmente, as funções que que a gente usa para ajustar a curva do coletor são funções não lineares que não tem pontos de inflexão, né? Pontos de inflexão é quando muda a velocidade do crescimento, né? Isso aqui na curva logística que a gente viu lá na unidade 1, na unidade 2, quando a gente abordou o crescimento populacional, a curva logística tem um ponto de inflexão, né? Antes do ponto de inflexão a gente tem um crescimento exponencial e depois ela vai fechar, né? O formato do S vai ser feito até a assíntota, né? Acontece que a curva do coletor geralmente pede por uma relação não linear que não apresente esse ponto de inflexão, né? Que ela é monótona, né? Ela tem que ter um formato desse tipo e preferencialmente assintótica, né? Tenda a um ponto aqui no eixo Y que vai ser o ponto que a gente está querendo estimar, que é justamente o S estrela. Tem alguns modelos não lineares que fazem esse papel. Algumas curvas diferentes, né? O modelo de von Bertalanffy, o modelo de Michaelis-Menten e esse modelo aqui de Hofstee eu nunca utilizei, mas ele também é um candidato para o ajuste da curva do coletor. Bom, o modelo de von Bertalanffy supõe que à medida em que eu for entrar com Q unidades amostrais, né, o número de espécies observado, o número de acumulado de espécies vai ter essa expressão aqui, né, em que beta 0, beta 1 e beta 2 são parâmetros que precisam ser estimados. O Q é simplesmente o esforço acumulado, né? A curva de Michaelis-Menten é parecida, ela tem um comportamento parecido, mas uma relação funcional distinta, né? Então, o modelo de von Bertalanffy tem 3 parâmetros para estimar, o modelo de Michaelis-Menten tem 2 parâmetros e o de Hofstee tem 2 parâmetros também, o beta 0 e o beta 1. Cada um, independentemente do modelo que eu ajustar, né, cada um desses 3 modelos aqui vão fornecer estimativas S estrela diferentes também, né? E a gente pode aplicar critérios de seleção de modelos para escolher qual dessas curvas, né, qual desses comportamentos se ajusta melhor à nossa curva particular do coletor. Depois de a gente decidir, então, qual que é a forma de processar as unidades amostrais? Processar as unidades amostrais, eu estou falando no sentido de se a gente vai tomar a média das descobertas ou se a gente vai simplesmente ficar com as B-curvas do coletor. Depois que a gente decidir qual que vai ser a forma funcional não linear, von Bertalanffy, Michaelis-Menten, a gente precisa obter as estimativas dos parâmetros do modelo escolhido, né? Obter o beta 0 chapéu, o beta 1 chapéu, o beta 2 chapéu, né? A gente, na literatura, é comum utilizar mínimos quadrados usando essa forma, essa suposição aqui, né? Que o SI, que é o número de espécies ao incluir QI, unidades amostrais, é alguma forma não linear SQI, por exemplo, Michaelis-Menten ou von Bertalanffy. E εi é um termo de erro aleatório, que tem distribuição supostamente normal, de média zero e variância constante, né? Essa suposição aqui na construção, na curva do coletor, ela é bastante complicada, porque ela não leva em consideração a dependência entre as unidades amostrais, entre a ordem de inclusão das unidades amostrais.
mas isso ainda é um tema ainda não explorado, que é pendente de avaliação, e eu estou buscando investigar isso daí atualmente junto com o professor Miguel Petrelli. Nós estamos com um projeto sobre esse assunto. Então isso daí é o que é feito, é o que a gente vai fazer nesse curso. Tem vários problemas, a gente nesse momento vai ignorar esses problemas todos e vai simplesmente obter a curva do coletor, né? Para ilustrar isso, a gente vai fazer esse exemplo 4, né, com os dados disponíveis aí no arquivo de dados ez4.txt, que traz os dados de uma amostragem sistemática em parcelas, né, usando o esforço total, se a gente somar as áreas de todas as parcelas, dá 15% da área de estudo, e a gente vai construir a curva do coletor dos dois modos, né? Ou aleatorizando a entrada e tomando a média, ou tomando a média dos parâmetros ajustados depois de construir B-curvas, Bzão curvas, né? E a gente vai usar tanto o modelo de von Bertalanffy quanto o modelo de Michaelis-Menten para obter a curva do coletor. Então, não perca essa aula prática, esse encontro sim. Essa aí foi a nossa videoaula de hoje, entrando na unidade 3, falando de estatística aplicada à ecologia de comunidades. Espero que você tenha curtido e não deixe de participar do encontro síncrono, porque é lá que a mágica acontece, em que a gente resolve todas as questões de maneira computacional, prática, e tenho certeza que as questões teóricas levantadas vão ficar mais claras. Beleza? Até a próxima.